Ah, tem uma pergunta boa aqui, hein? Quero saber a opinião de vocês. Thaís Doico. Ela diz: entrar em um assunto em que tem a ver com o que eu ia perguntar. Se eu fizesse uma regressão para desbloquear um campo da minha caminhada, eu estaria trazendo mais karma para mim? E aí, Edson? Bom, primeiro, karma é uma palavra que não existe na doutrina espírita. Sim. Então, se você for estudar as obras do Kardec, em nenhum momento se fala em karma. Porque o grande problema do karma, dessa interpretação do karma é que nós não entendemos, porque é uma palavra que inclusive já vem de uma língua que já não existe mais, que é o sânscrito, né? Então, o pessoal orientalista até entende a lei do karma. Nós não entendemos. A gente tramuta aqui a lei do karma para coisas ruins apenas. Né? Você vê uma pessoa passando por dificuldade, fala, nossa, que karma que ela tá, não? Karma pesado. É como se fosse só coisa ruim, na verdade. Não é isso. Então, primeira coisa é isso. Esquece essa história de karma. Segundo, fazer regressão de memória é recomendado apenas para quem tem problemas. Para quem não está conseguindo, vamos assim dizer, conviver, né, com essa nova personalidade, por exemplo. Está trazendo aí distúrbios, trazendo algum tipo de situação de desequilíbrio. Mas sempre recomendável fazer com psicólogos que tenham conhecimento espírita também. Porque esse psicólogo vai poder te dizer se vale a pena fazer ou não. Com o conhecimento, como é o nome dela? Thaís, né? Thaís. Thaís, se você tiver o conhecimento espírita, se você entender de fato a doutrina, você vai ver que você não precisa de reencarnação. O Celso aqui no programa hoje já falou que as respostas estão lá no nosso subconsciente. Né? Às vezes você não precisa fazer esse processo forçado. Você pode fazer isso à noite, por exemplo, quando dorme. Aí na manhã seguinte você acorda já com, né, com algumas novas ideias sobre o assunto e tal. Mas a grande questão é, você precisa se aceitar do jeito que você é hoje. Faça esse trabalho de estudo da doutrina para entender os conceitos todos. E eu tenho certeza que você não vai precisar fazer esse tipo de regressão, tá? E se precisar fazer, que seja com um profissional qualificado. Tá certo? Quando o profissional é sério, e eu só queria completar, porque a grande dúvida se eu fizer, eu vou entrar numa lei aí de débitos ou coisa que valha? Olha, se a ciência está descobrindo isso, né, e é um processo de progresso, e a doutrina espírita caminha par e passo aí com o progresso, segundo Kardec, né? Se a ciência está descobrindo, ela está disponibilizando para a humanidade esse tipo de atividade, eu vejo como algo que é positivo, eu não vejo negativo. Passa a ser negativo se for para curiosidade. Se você quiser saber se foi uma rainha no passado, se você quiser saber se você foi um grande personagem, porque a maioria das pessoas são por curiosidade. E não com um fim terapêutico, né? Com o fim de ajudar num processo de aceitação. Por isso que eu falei, é válido para pessoas que estão vivenciando situações de desequilíbrio. Mas que se o conhecimento espírita vier, pode ajudar. Sim. Às Então vezes uma tudo fobia, uma questão, né? é tudo uma isso. Tem assim. pessoas que têm fobias sérias. Né? De aceitação, inclusive, dessa nova existência, né? E quando essas reminiscências do passado, às vezes impede que a pessoa se desenvolva de uma forma plena e esteja havendo um prejuízo nessa sua reencarnação por conta de não estar conseguindo lidar com essa, como o Celso falou, a gente traz essas vagas lembranças, né, aquelas sensações. Então, às vezes você tem um pavor, por exemplo, de ficar num ambiente fechado. E hoje, na sociedade atual, por exemplo, principalmente nas grandes cidades, você não tem como evitar de andar de elevador, às vezes de metrô. E tem pessoas que não conseguem sequer ir trabalhar por conta desses pavores, né? E a regressão tem sido muito utilizada nessas situações. Aliás, eu queria, nessa palestra que eu falei, que eu tenho lá, que eu cito alguns casos, tem casos interessantes de criança, por exemplo, que chegou uma determinada idade, vou contar rapidamente, tá? 7 anos de idade e de repente ele começou a ter problema para ficar na sala de aula. Até então ele ia numa boa, quando chegou nos 7 anos, começou a ter problema, ele não conseguia ficar na sala de aula. Às vezes ele só conseguia ficar com a irmãzinha junto com ele. Então a irmãzinha estava prejudicando a irmãzinha
E ele e os professores. Aí foi feito um processo ali de trabalhar numa casa espírita do que acontecia, e veio a resposta, que na verdade numa encarnação anterior, ele morreu num acidente numa escola, que teve um terremoto, justamente naquela idade. Marcou ele. E aí ficou um trauma. Um trauma. Quer dizer, como é que foi resolvido isso? Fazendo uma regressão de memória? Não. Foi resolvido à noite, conversando com ele, os pais. Olha que interessante, né? Os pais conversando com ele à noite, logo que ele dormia, dizendo, olha, isso que aconteceu foi no teu passado, agora não vai acontecer mais, você está bem, você está com uma nova oportunidade, Deus está te dando. Isso aí resolveu o problema da criança. Isso é um dos casos, e tem inúmeros casos, né? Que vem esse tipo de reminiscência, assim do nada, dependendo da situação. Tá certo? E não precisa de uma regressão para resolver. É aquilo que eu estava falando. À noite, às vezes, se você fizer, por exemplo, um trabalho para dormir, pedindo orientação, pedindo ajuda, né, para ter, de repente, alguns insights, algum tipo de informação que possa te ajudar nesse processo, com certeza você vai receber essa ajuda. Só que nós temos que acreditar que isso é possível, nós temos que acreditar que nós somos espíritos, que a gente já teve várias existências e que a gente está numa tremenda oportunidade, como bem falou a Elaine, que essa é a nossa melhor reencarnação. Melhor versão. Não é isso? Essa é a melhor versão de nós mesmos, sim, né? Acredito nossa que melhor sim. versão porque se o espírito não regride, quer dizer que nós estamos no nosso auge. E Emmanuel coloca dessa forma, né? Que essa é a nossa melhor existência, porque nós temos o aqui e o agora, né? Então nós temos inúmeras possibilidades e oportunidades para fazer a grande diferença. Então, assim, basta olhar para dentro de si, perceber as potencialidades que nós temos dentro das possibilidades que criamos na vida e buscar o nosso melhor. Exatamente. Wanda Vital também está nos acompanhando. Rosemary Salles, bom dia, gratidão. A Wanda Vital diz o seguinte: meu filho faleceu e 1 ano depois, uma ex-namorada dele engravidou de outro relacionamento. Numa noite sonhei com ele, que veio me falar que ela estava grávida e sorria muito. Demonstrava imensa felicidade pela ex estar grávida. Será que essa criança é a reencarnação do meu filho? E aí, Elaine? Então, assim, eu não tenho condições de dar uma resposta dessa. Na minha opinião, acho difícil, né? Mas não conheço todos os... A gente não pode dizer sim ou não. Acho difícil porque, geralmente, os espíritos não reencarnam assim tão rapidamente, né? E ele estava feliz por ela porque são espíritos amigos, afins, que se gostam e sabe o quanto aquela reencarnação ali, aquela gravidez é importante para ela no seu desenvolvimento. Então a gente se felicita, né, quando as pessoas, os nossos afetos estão caminhando de forma a progredir ao seu progresso, um desapego, né? Também. Né? Então eu acho que ela deve tirar isso da cabeça dela, porque você ficar olhando para a pessoa a vida inteira achando que é a reencarnação do seu filho, né? Acho que é um conhecimento que a gente não deve ter. Se for, de alguma forma ela vai saber. Mas eu acho difícil que isso tenha acontecido, a minha opinião. Também pode ser pela felicidade do espírito reencarnante, né? Muitas vezes é a oportunidade de alguém próximo que está tendo essa oportunidade de reencarnar novamente. Então, assim, cada caso é um caso, não dá para dizer que sim, que não. Mas eu sigo a frase e o pensamento da Elaine. É muito difícil, né? Você desencarnar e reencarnar. Até o próprio Chico brinca, né? Quando ele estava aqui entre os encarnados, ele falava, olha, quando eu desencarnar eu já vou para a fila porque a fila tá grande. Então, assim, demora um tempinho, né, para até que esse espírito se recupere, se readapte a esta nova oportunidade que é no plano astral. Tem várias situações como estudo, como preparação, até você chegar numa próxima reencarnação. Mas o mais importante é que você esteja bem, né, que você sinta a felicidade do seu filho e compartilhe isso com essa pessoa que está aguardando aí mais um espírito para estar conosco no orbe físico. E aí, Edson? Então, eu vejo assim, ela teria que olhar o lado da felicidade do filho, que eu acho que isso é importante, mostrando que ele está bem. O fato dele ter desencarnado não é o fim de tudo, né? O Celso falou bem que pode ser, inclusive, um espírito afins que está reencarnando ali, o qual ele pode estar até acompanhando, né? Sim. E feliz por estar ajudando.
E não existe no meio espírita nenhum tipo de estudo sério, vamos assim dizer. O Kardec não teve tempo de fazer isso, de quanto tempo é que o espírito fica para reencarnar. Porque vai depender de uma série de circunstâncias, de possibilidades, de oportunidades e por aí afora. Eu posso falar de um estudo de um médico canadense. Tá? Ele tem um livro que chama... como é que é? Puxa, agora me deu um branco. Depois você lembra. Mas o que ele... nas pesquisas que ele fez... É o Brian? Não é o Brian, não. É o Joe Whitton, o nome dele. Tá? É canadense. Na pesquisa que ele fez com regressão, mas aí para fins científicos, não, né? Para fins científicos. Ele fez uma série de regressões aí durante mais de 20 anos. Vida, Transição, Vida é o nome do livro dele. Tá? Vida, Transição, Vida. Ou seja, teve uma vida, ficou um período ali de transição entre uma vida e outra, e depois uma nova vida. E aí ele pôde constatar, através aí dessas experiências, alguns dados interessantes. O menor período que ele encontrou entre uma encarnação e outra foram 3 meses. Né? Dados essas... E o maior período que ele encontrou, 237 anos. Mas isso baseado na pesquisa dele. Na pesquisa e naquele grupo que ele pôde pesquisar. O que a gente conclui com isso aí? Que não existe, justamente o que a doutrina fala, né? Não existe um padrão. Não, tem que ser tal data. Não existe. Cada caso um caso. Mesmo, então, por isso, se 3 meses e 237 anos, você concorda que tem uma diferença aí muito grande, né? Entre uma situação e outra? Né? Já li em algumas obras que fala que quando há um desencarne, por exemplo, um acidente, uma coisa que de repente não estava... E isso também é difícil de eu compreender, de falar que não estava programado um desencarne, de repente a pessoa desencarnou de uma forma abrupta e, na verdade, ela ainda tinha que estar aqui por alguma razão e aí acaba retornando de forma rápida, né? Talvez, né, até nesses livros que fazem essas pesquisas, que eu li há um tempo atrás, mas também já é difícil da gente compreender que possa haver um desencarne sem que estivesse no planejamento, né, ou por um acidente que não estivesse programado aquilo. Foi permitido de alguma forma, né? E às vezes até a necessidade daquele espírito está naquele período com aqueles espíritos. Então, porque assim, nem tudo é reação, porque senão não haveria ação, né? Então, tudo é reação? Não, ação. Causas anteriores e atuais das aflições. Então, muitas coisas a gente, pelo nosso livre-arbítrio, nós estamos desencadeando agora. E muitas vezes um acidente fatal pode ser uma ação minha. Só que para aproveitar a oportunidade do meu círculo familiar, é concedido para que eu reencarne novamente, para que em comunhão com aqueles espíritos que eu preciso me ajustar e eles se ajustarem comigo, foi me dada essa oportunidade. Então, eu consigo ter a mesma existência. Existe um filme que eu acho fantástico, eu não vou lembrar agora o nome, mas a mãe desencarna e reencarna e encontra o seu filho. Muitas vidas, eu acho. Eu acho que é. Muitas vidas em uma vida, eu acho que é alguma coisa assim. Não lembro. É de uma inglesa, é real. Isso, é real, a história é real. Então ela desencarna e reencarna e encontra o próprio filho. Fantástico. Então, assim, há casos e casos, dependendo da necessidade, né, da evolução de cada espírito. Agora, o importante é entender... Você fala em oportunidade, então a gente tem que entender isso. O reencarne é uma oportunidade, não é castigo, não é pagamento, você não está aqui para quitar dívida, você está aqui para se desenvolver, para ter novas oportunidades. Por isso que o esquecimento é importante. Verdade. Tá certo? Porque você, de novo, você pode até cometer os mesmos equívocos novamente. Entendeu? Porque você ainda não teve os processos de aprendizado. Mas mesmo que cometa os mesmos equívocos, vai ser de uma forma diferente. Sim, porque, né? Porque mudou o tempo, mudou o meio. Tudo, as circunstâncias, tudo. Quando eu falo os mesmos, é porque talvez seja uma nova circunstância que te faça ter a mesma ação que você teve no passado, quando era em outra. Mas a situação era outra, você teve uma ação, né, que te marcou, vamos assim dizer. Aí você está vivenciando uma nova experiência e de repente surge uma outra circunstância totalmente diferente daquela.
que você vivenciou. E a sua reação talvez seja a mesma, só que ela não vai ser com a mesma intensidade, Entendi. não vai ser com a mesma... E é nesses processos que a gente vai se desenvolvendo. É assim que você vai sedimentando o aprendizado do espírito. E o bacana é que você pode cometer, né, os mesmos equívocos, mas você pode ter mais acertos do que anterior. É isso que eu E estou aí dizendo. você progride de um passo. É isso. Exatamente. Isso já demonstra, né, é seu isso. desenvolvimento. É isso, e o desenvolvimento vai se dando assim.